Nós começamos a conversar acerca do fruto do Espírito já há algum tempo, ano passado, no final do ano passado, nós começamos a falar e fizemos algumas ministrações sobre o fruto do Espírito e eu comecei a falar de cada um deles. Na verdade, ainda estamos no começo e hoje eu quero falar sobre um desse fruto. É o fruto do Espírito, então é um fruto só. É como se fosse a tangerina, a mimosa, né? aquela fruta que tem vários nomes, cada um chama de um nome, mas é aquela fruta lá que todos conhecem. Ela tem vários gomos, é uma fruta só com vários gomos. Assim é o fruto do Espírito, é um fruto só, mas com vários gomos, cada um com uma característica. Nós falamos aqui do amor, aliás, do amor acho que a gente tem falado bastante aqui como igreja, mas tivemos uma ministração específica sobre o fruto do Espírito, chamado amor. Falamos também sobre alegria. Hoje eu quero falar sobre a paz. Queremos falar sobre o fruto do Espírito, sobre a paz. Mas vamos ler o texto, até para que a gente relembre todas as características do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito e diz assim: mas o fruto do Espírito vamos mudar a versão ali. Tem a Almeida Revista e Atualizada? Tem? Se tiver, acho que é melhor. É isso, é isso aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Na verdade, a versão ela muda o nome, ela trata amor como caridade. A caridade tem um outro conceito, né? Não é exatamente isso. Então, eu gosto dessa versão porque ela fala amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Tudo isso deve haver em nós. São características que nós devemos ter. Aliás, nós devemos procurar por isso. Nós devemos desejar ter essas características na nossa vida. E como que eu faço para ter isso? Pastor, como que eu consigo? Quanto menos de nós tiver, e quanto mais do Espírito tiver em nós, é melhor. Quanto mais dele, quanto mais cheios do Espírito, mais esse fruto vai se manifestar em nossas vidas. É dessa forma que age, é dessa forma que acontece em cada um de nós. Quando eu comecei a ministrar sobre o fruto, eu falei assim, eu não quero trazer uma aula, não quero que seja uma aula, um ensino, embora a gente saiba que é necessário a gente ser ensinado. Nós precisamos ser ensinados. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Porque a gente não conhece algumas coisas, nós perecemos. Isso em tudo que você imaginar, em todas as áreas. Todas as áreas. Se você não tem conhecimento, você perece. Você não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia que tinha direito a isso. Eu não sabia que podia. Por falta de conhecimento, o povo perece. A Bíblia diz isso. É uma verdade. Mas eu quero falar sobre a paz, também num sentido prático, de vivermos algo. Não é somente conhecer a paz, mas viver a paz. Talvez essa seja a parte mais difícil. E a Bíblia diz que nós devemos ouvir e praticar. Então eu preciso praticar. Puxa, mas eu não consigo ter paz, pastor, é tão difícil para mim ter paz. Pois é, então nós precisamos buscar mais dessa paz. É fruto do Espírito. Não é um sentimento, não é uma vontade. É fruto do Espírito em nós. Tanto o amor como a alegria, a longanimidade. Alguns dizem assim, a longanimidade é impossível. Isso não tem como. Tem, claro que tem. A Bíblia diz que tem como sim. Então nós precisamos conhecer a característica do fruto do Espírito e viver. Conhecer a palavra e viver aquilo que a palavra diz para cada um de nós. Nós queremos falar então sobre paz.
sobre paz. Essa característica do fruto. A palavra grega para paz é eirene. Eirene é a palavra que representa a paz. E ela tem alguns significados. A palavra eirene, a palavra paz, ela significa serenidade, coisa serena, tranquila. É essa representação. Quando você imagina paz, pense naquela coisa tranquila, aquela coisa suave. Isso é paz. Tranquilidade. Ter tranquilidade em qualquer circunstância, em qualquer momento. Eu gosto de umas definições que são colocadas com relação a essa palavra. Todas elas são boas, na verdade, mas tem uma que é interessante. Ela diz assim: contentamento perfeito da vida. Um contentamento perfeito da vida. Amados, e se vocês repararem bem, quantas pessoas existem descontentes com a vida? O descontentamento pessoal com a vida, ele tira a paz. Percebe como algumas coisas tiram a paz sobre nós e nós nem sabemos a origem, da onde que está, como é que eu não consigo ter paz? Se você não tem um contentamento perfeito da sua vida, você não consegue ter paz. Amados, são experiências, são coisas para vivermos. É possível. Uma outra definição que eu acho interessante, ele diz assim: uma felicidade segura. Não é só a felicidade, é uma felicidade segura. Eu estou seguro, eu estou feliz e eu estou seguro com relação a isso. Eu tenho certeza. Isso tudo expressa confiança. Amados, eu só consigo ter paz se eu tiver confiança. Se eu não tiver confiança, eu não consigo ter paz. Eu vou tentar resolver, eu vou tentar fazer do meu jeito. Espera aí que eu vou dar uma mãozinha, eu posso melhorar. Deixa comigo. Tinha uma expressão antiga que dizia: deixa com degas, deixa com degas. Isso era comum na minha infância, o pessoal usava muito isso. Hoje já não se fala, tem algumas expressões que somem, né? Mas era muito comum. Deixa com degas aqui, eu resolvo. Isso demonstra que você não entrega, você não deixa para os outros, você não deixa para o Espírito. Você quer ter o controle de tudo, e aí não consegue ter paz. No hebraico, a palavra que representa a paz é shalom. Shalom. É muito usado. Algumas palavras eu ouvi assim, quando eu estava lá em Israel, eu ouvia assim, conheço isso, já sei o que ele está falando. Né? Shalom. Por quê? Porque shalom é um cumprimento. Eles chegam para cumprimentar alguém, eles já declaram shalom. É esse o cumprimento. E nós não fazemos a mesma coisa? Nós não cumprimentamos alguém com a paz? A paz do Senhor, meu irmão. É um cumprimento, mas é uma declaração na vida das pessoas. Eu gosto muito quando eu vou visitar as pessoas nas suas casas, eu sempre chego lá e declaro que a paz do Senhor esteja nessa casa. A paz do Senhor. É uma declaração que a gente pode fazer. Aliás, a Bíblia diz que devemos fazer essa declaração. Quando entrares numa casa, declare a paz sobre ela. Está lá, o texto está em Lucas 10, 5. Ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, antes de qualquer coisa, dizer: paz seja nessa casa. Amados, percebe a necessidade de paz nas nossas vidas, na nossa casa? Por que a Bíblia diz e orienta para que a gente faça isso? Que declare paz, que cumprimente com paz. Porque é uma necessidade nossa, das pessoas. Todos nós temos necessidade de paz. Buscamos a paz e muitas vezes não sabemos aonde encontrar. Não sabemos onde encontrar. Não conseguimos viver em paz. A paz retrata uma harmonia proveniente de relacionamentos corretos. Quando nós temos relacionamentos corretos, isso traz paz. Principalmente um relacionamento correto com Deus. Começa ali. Um relacionamento correto com Deus. Eu preciso buscar a Deus, porque é Ele que vai me trazer essa paz. Mas eu tenho que ter relacionamento também com as outras pessoas.
se eu não consigo ter um relacionamento com as outras pessoas, se eu vivo me atritando, qualquer pessoa que eu conheço já sai faísca, como é que eu vou conseguir viver paz? Percebe como a paz está relacionada é bom, relacionada a relacionamentos, associada a relacionamentos, acho que fica melhor, está associada a relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, e talvez o mais difícil de todos, o relacionamento consigo mesmo. Talvez esse seja o mais difícil de experimentar. Tem pessoas que não conseguem conviver nem com elas mesmas, vão conviver com os outros como? Eu não me suporto, eu tenho... Por isso que está tão associado a relacionamento, a essa experiência, essa vivência. Nós precisamos desse relacionamento, porque esse relacionamento, ele envolve tudo na nossa vida. Aonde eu estiver, no meu trabalho, na igreja, aonde eu estiver, em todos os lugares, nações. Não tem como uma nação, se ela não tiver um bom relacionamento, ela não consegue viver em paz dentro da própria nação. Não estou falando nem em conflito de uma nação com a outra. Olha quantos conflitos nós vivemos dentro da nossa nação, de não conviver em paz, de ter ali que ter um monte de policial cuidando em volta da delegacia ali para que não tenha um problema maior. Não tem paz. As pessoas não conseguem viver em paz, sempre tem algo gerando conflito. Conflitos e conflitos. Amados, e nós, cristãos, nós que cremos em Jesus, nós fomos colocados aqui para solucionar conflitos, para ajudar nos conflitos. Essa é uma função, a igreja trabalha com isso. Não é com isso que a igreja trabalha. As pessoas vêm com os conflitos e a igreja vem, atua para ajudar a solucionar esses conflitos. Eu achei maravilhoso quando começou o projeto aqui Pacificar é Divino, que temos aqui como igreja, a primeira igreja do Paraná, que abriu esse espaço, fomos nós. Uma igreja nova, nós mal tínhamos o nosso espaço para culto, tínhamos começado tudo no início, e de repente tem a possibilidade de fazer isso. Eu falei assim, isso é de Deus, nós vamos fazer. Nós queremos aqui. E a desembargadora, a vice-presidente do tribunal, quando ela esteve aqui nesse púlpito, ela falando e contando como as ideias que ela estava tendo. E ela falou assim, pastor, deixa eu dizer uma coisa, tem algo que nunca vão tirar de vocês. Vocês são os primeiros. Vocês são os primeiros. Mas eu falei assim, e é de Deus isso. Primeiro porque nós temos que pacificar. Eu falei assim, até o nome, pacificar é divino. É mesmo, pacificar é divino, é de Deus. A paz, ela só vem de Deus, é só através dele. Não tem como viver a paz se não for através dele. Mas nós temos essa oportunidade de viver essas coisas. Aliás, a gente fez a placa, eu coloquei um versículo. E essa desembargadora falou assim, puxa, eu sabia que tinha alguma coisa na Bíblia, eu não me lembrava onde. Olha, isso é perfeito, eu posso usar também? Eu falei, claro, é a Bíblia, deve usar. Né? Junto com a placa ali, nós colocamos, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Qual é a característica que nós temos para ser chamado filho de Deus? Seja pacificador. Viva na paz. E transfira essa paz para as pessoas. É essa característica. Às vezes a gente diz, não, eu sou filho de Deus, agora eu posso tudo. Você tem transferido a paz? Você tem falado de paz? A coisa que você fala gera paz. A tua palavra gera paz. Então, pera lá. Que tipo de filho é você que não tem feito toda a vontade do Pai? Tem feito mais a tua do que a dele. Mas nós podemos fazer. A Bíblia diz que nós podemos e devemos fazer. Jesus, ele veio para isso. Jesus veio para trazer a paz. Ele veio trazer a paz. Texto em Atos 10:36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. O evangelho da paz. Por meio de Jesus Cristo,
Este é o Senhor de todos. Mas a palavra diz que é assim. O Evangelho, ele vai gerar paz. Ele tem que gerar paz nas nossas vidas. Jesus, ele é conhecido como o príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele veio para manifestar a paz. Mas às vezes vem os questionamentos, a gente começa a questionar algumas coisas. Mas sabe, pastor, tem um texto lá que Jesus diz que ele não veio para trazer a paz. É verdade, está na Bíblia, tem esse texto mesmo. Mateus 10:34 diz assim: Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Para lá, então Jesus, ele diz que ele veio trazer a espada, ele não veio trazer a paz. Só que Jesus, ele explica em seguida, ele vai continuando, ele vai avançando, ele vai lançando algumas coisas, construindo uma ideia, uma base, para que a gente possa estar seguro. Quando nós fomos fazer esse palco aqui, eu chamei a pessoa, ela falou assim: olha, é o seguinte, faça um palco aqui, mas eu quero seguro. Eu quero que caiba pelo menos umas 100 pessoas aqui. Pastor, você vai pôr 100 pessoas aqui? Eu falei: não pensei nisso. Mas vamos pôr bastante pessoas. Mas eu não quero que é a maior vergonha você fazer um negócio assim, daqui a pouco, vai todo mundo para o lado aqui. Né? Não, tem que ter uma base. A palavra é isso, essa base que nos sustenta em todas as coisas. E Jesus, ele continua, ele diz assim: pois eu vim causar divisão entre o pai, o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Viu? É bíblico, essa briga entre nora e sogra, é bíblico, está lá, veio para trazer divisão ali. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus está falando aqui de uma oposição existente entre aqueles que aceitam o Evangelho e aqueles que não aceitam. E eu não sei se só eu que tive essa experiência ao entregar a minha vida para Jesus. Muitas pessoas da família começaram a criticar, como se eu estivesse fazendo uma coisa horrível. Ai, agora mudou de religião, mudou de igreja, Não, é o mesmo Deus, só que eu quero servir a Ele mais intensamente. Eu quero conhecer mais da palavra e viver a palavra. Mas existe essa oposição. Por isso que Jesus está falando, vai haver ali uma luta. E todos passam. Aliás, quando a gente começa, a gente convida alguém para vir na igreja. Não sei se você tem convidado alguém para vir na igreja, mas quando a gente tem alguma coisa boa, a gente quer convidar as outras pessoas para participar junto. E quando você convida, a pessoa fala assim: eu queria muito ir, mas não sabe, na última hora aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi tanta confusão que eu não pude sair de casa. Eu falei assim: eu sei como é que funciona isso. Existe uma guerra, existe uma luta sendo travada ali. Mas nós sabemos que somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Os discípulos, eles estavam esperando mesmo alguém que viesse ali para lutar, para guerrear. Jesus veio, é Ele agora, esse é o cara, Ele vai guerrear, Ele vai lutar contra todos os romanos, vai destruir todo mundo. Mas, amados, existe uma divisão do Espírito que há no mundo e do Espírito de Cristo. São totalmente antagônicos, é divergente. Não é a mesma coisa. A mensagem de Jesus, muitas vezes, embora ela seja de paz, a mensagem de Jesus é uma mensagem de paz, ela suscita oposição. Muitas pessoas se levantam para criticar e querer questionar tantas coisas, levantando ódio, levantando perseguição. Em quantos lugares isso não acontece? Por isso que Jesus fala assim, vai ter essa situação aí. Mas nós sabemos que a paz que Jesus traz é diferente. É uma outra paz. Em João 15:18 diz assim: se o mundo vos odeia, e existe essa posição, é crente, é cristão, era lá, a gente nem sabe por quê. Sabei que primeiro do que a vós outros, odiou a mim. Jesus falando, sabe que as pessoas odeiam você até por causa disso,
porque você tem falado da palavra, porque você tem seguido a palavra. Mas antes de odiar vocês, eles odiaram a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia nós não somos do mundo, nós não somos desse mundo. Nós não somos, por isso que existe esse ódio. Pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Amados, existe essa situação. Por isso que Jesus está explicando. Então, a vida cristã, ela é descrita como uma batalha. Aliás, Paulo ele vem e fala assim, olha, você precisa da armadura de Deus, você precisa de uma armadura, você precisa colocar o capacete, a couraça, o cinturão, preparar para uma batalha. Então existe a batalha, existe a luta, existe também uma guerra na alma, existe uma batalha aqui dentro, exige o abandono de velhos hábitos, nós precisamos mudar. A transformação não é uma imposição, não é uma regra, mas nós vamos ter que mudar algumas coisas aqui dentro. Nós nos enchemos do Espírito, nós vamos ter que mudar algumas situações dentro das nossas vidas. Exige esse abandono, esses hábitos, aqueles velhos hábitos, têm que ser substituídos por outros, totalmente opostos, totalmente diferentes. A nossa natureza humana, ela luta, ela briga ali dentro. Ela quer ainda se manter, ela não quer se entregar. O coração, o nosso coração e a nossa mente, elas precisam se converter a esse campo, esse lugar de luta, onde a nossa entrega a Cristo é a única coisa que importa. A entrega da nossa vida a Ele, ali nós temos a vitória. E quando nós entregamos totalmente, começa a mudança dentro de nós, começa toda a transformação. Mas onde encontrar a paz então? Onde que nós vamos encontrar essa paz? Nós vivemos num mundo cheio de guerras, cheio de conflitos, cheio de violência. E a Bíblia diz, se for possível, no aquilo que depender de você, tenha paz com todos os homens, com todas as pessoas. Aquilo que está ao nosso alcance de fazer, nós vamos fazer. Então, se possível, né? Olha como o texto coloca, né? Se possível, tenha paz com todas as pessoas. E às vezes a gente não consegue viver em paz nem com as pessoas que nos rodeiam, as pessoas próximas, as mais próximas. Por que é tão difícil a gente conseguir a paz? Por que é tão difícil? Jesus sabia que a gente não conseguiria sozinho. Jesus sabia que a gente não conseguiria vencer tudo isso sozinhos. Por isso ele falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou rogar, eu vou implorar o Pai para que Ele envie o Consolador. Eu vou implorar o Pai, Ele vai enviar o Espírito Santo, e Ele vai agir no meio de vocês, Ele vai ensinar todas as coisas, Ele vai fazer vocês verem todas as coisas, assim como o Pai vê. Jesus falou assim, sem o Espírito Santo, não tem como o homem conseguir paz. Não tem. Nós só conseguimos através do Espírito Santo, através do fruto do Espírito Santo. Essa característica que deve haver necessariamente na vida de cada um de nós. A paz é uma necessidade para cada um de nós. É uma necessidade premente. Nós precisamos da paz. Porque ela está relacionada à segurança. Eu não consigo andar em segurança se eu não tiver paz. Por isso, muitas vezes, a gente vê pessoas inseguras. Tantas coisas geram insegurança. Aliás, qualquer mudança. Fale em mudança para alguém. Vai ter isso aqui. Já gera uma insegurança. Já gera uma instabilidade. Não consegue mais ter paz. Não consegue. Mas sempre a gente não quer transparecer. Nós queremos nos mostrar por trás de alguém que está sempre numa posição diferente. Não, eu sei do que eu estou falando. A gente tenta mostrar, representar isso.
A paz a gente só vai saber lá dentro do íntimo, amados. Não é uma coisa que se percebe. Às vezes olha para uma pessoa, esse aí vive em paz. Será? Será que vive mesmo? Será que não é só uma aparência? Naamã era um guerreiro, um comandante do exército da Síria. E a Bíblia diz que ele era um homem valente, valoroso, porém leproso. Ele chegava em casa, ele tirava a couraça dele, aí todo mundo via lepra. Por trás era aquela armadura brilhante, né, polidinha, maravilhosa, mas por dentro era lepra. E a menina que trabalhava com ele, ela diz assim, se o senhor conhecesse o homem de Deus, se o senhor fosse até lá e falasse com ele ia fazer tantas coisas na sua vida, tudo isso ia mudar. A sua aparência ia mudar, o seu jeito, aquele jeito que só algumas pessoas veem lá, não ia existir mais. Aquela posição. Amados, cada vez que estamos inseguros, nós queremos mostrar alguma coisa diferente. Por isso que a paz ela não pode ser mostrada, assim, não tem como mostrar, é só lá dentro. Como que você está lá dentro de você? Como que a paz tem agido dentro de você, esse fruto do Espírito? Você consegue ter paz? Você consegue viver em paz? No momento a sós, só você, sem armadura, sem nada. É assim que nós descobrimos como a gente vive, se a gente vive em paz. Será que as pessoas perto de você sabem que você vive em paz? Porque ali é em casa, as pessoas de casa sabem. Vai falar com o filho, chega assim, e daí, como é que está a mãe? Estão brigando lá de novo. E eles achando que estão brigando escondidinho. As crianças sabem, até as crianças sabem. Não, estão se pegando lá, vivem se pegando. Não conseguem ter paz. Mas é nesse momento que a gente descobre a paz. Se a gente consegue ter em todas as circunstâncias, em todas as situações, saber lidar. Nós precisamos experimentar essa paz, a paz de Cristo, a paz do Espírito Santo. Não a paz que o mundo oferece, mas a paz dele. Jesus, quando ele nasceu, estabeleceu-se algo no mundo espiritual e aqui na terra. Estabeleceu um marco. Aliás, é um marco em tudo, até no ano. Nós contamos os anos antes de Cristo e depois de Cristo. É dessa forma. Contamos desde que ele nasceu. E quando ele nasceu, a Bíblia diz em Lucas 2,14, diz assim, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, entre os homens, a quem ele quer bem. Diz assim, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Esse é o marco do nascimento de Jesus. É para ter paz aqui na terra. Para que exista paz, que possamos viver em paz em todas as áreas, área física, emocional, financeira, familiar, todas as áreas. Nós podemos viver em paz. É só essa paz que nos preenche totalmente. Jesus, ele estava indo, ele ia ser crucificado, ele sabia disso, e ele vai reunir com os discípulos, ele diz assim, eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Jesus estava indo embora, ele diz assim, sabe do que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de paz. Por isso eu vou deixar a minha paz para vocês. Eu deixo essa paz e vocês podem viver. A paz de Jesus não é igual à paz do mundo. O mundo oferece um outro tipo de paz. Não é essa que ele oferece. A paz dele é diferente, é totalmente diferente. A paz do mundo é um sentimento. A paz do mundo é um sentimento, está ligado mais a uma situação. Aquela situação que você está vivendo, quando tudo está bem, você está em paz. Acabou o dinheiro, acabou a paz. Como assim? A tua paz está ligada ao dinheiro? Depende do quanto você tem no teu bolso, na tua conta? É isso que influencia na tua paz? Acabou o dinheiro, chegou no final do mês, começa a briga em casa. E começa a rolar de tudo. Como que você está vivendo essa paz? Ela está vinculada a quê?
Essa não é a paz de Jesus. Essa não é a paz de Cristo. Quando tudo vai bem, aí você está em paz. Se não estiver bem, você não está. A paz do mundo, ela vai embora. A paz do mundo acaba. É por um tempo, é por uma situação, daqui a pouco acaba essa paz. Aí surge a tristeza, surge o desânimo, surge a murmuração, surgem tantas coisas. Pessoas vivendo ali tantas tribulações. Nós temos que aprender a nos posicionar, a permanecer firmes diante de todas as coisas, para que Ele nos conserve em paz. O contrário da paz é guerra, é preocupação, é conflito, é confusão, perturbação, medo, pânico, agonia, crise, e vai por aí afora. Todas essas características aí são contrárias à paz. Muitas pessoas perdem a paz e vão tentar buscar em outras coisas. Vão tentar buscar na bebida, nas drogas, sei lá no quê. Tantas fugas, são fugas. Eu fujo para isso. Mas não vai ter paz ali também. É por um momento, usou droga, está lá, não tem, nem pensa nada mais. Daqui a pouco passa, volta tudo. Pior daí, né? Porque daí não consegue se livrar da droga. Tantas coisas que vêm para oferecer isso, mas não consegue. Nós precisamos buscar a paz de Cristo. A paz de Cristo. É somente Ele que pode dar. Não é essa paz temporária, não é essa paz superficial. A paz de Cristo não é mental, ela é espiritual. A palavra de Deus diz que essa paz, a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Todo entendimento. E vai guardar o teu coração e a tua mente. Ela excede a nossa mente. A nossa mente não consegue compreender. É maior. Por que a gente não consegue entender e viver a paz? Porque ela excede a minha mente. Ela está acima de tudo isso. E eu preciso buscar. A Bíblia diz que eu preciso buscar. Eu preciso buscar a paz. No Salmo 34:14 diz o seguinte. Se for possível projetar, esse é legal de projetar. Salmo 34:14. Diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Diz que precisa de empenho. Eu preciso me empenhar para alcançar a paz. Mas eu pensei que era só eu ficar aqui parado, esperando, e a paz ia chegar. Empenha-te em alcançar a paz. Mas diz ali, aparta-te do mal. Muda as atitudes, pratica aquilo que é bem. E aí, você vai procurar a paz. Pastor, mas não tem como eu procurar a paz continuando praticando o mal? Eu pratico o mal, mas eu procuro a paz também. Eu vou me empenhar nisso. Tem que apartar do mal. Tem que se afastar de algumas coisas. Senão você não vai conseguir ter paz. Amados, percebe como a paz ela depende de nós também? De algumas posições nós, de buscarmos. Nós devemos buscar. E para tudo que nós formos decidir, a gente precisa ter paz. A palavra de Deus diz que a paz de Cristo seja o árbitro das vossas decisões. Se eu vou decidir alguma coisa, tem que ser em paz. Às vezes a gente decide as coisas no agito, na confusão, no burburinho. Vou decidir, então vamos fazer assim, pronto. Não. Você conseguiu ter paz? Você sentiu paz para poder fazer isso? Ele nos dá a paz, Ele conquistou a paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre Jesus. Estava sobre Ele. E nós precisamos buscar, saber que não é um sentimento. Não é um sentimento, é a própria vida de Jesus entregue. É ali que nós encontramos a paz. Quando Jesus foi crucificado e Ele voltou diante dos discípulos, ressuscitado, Ele voltou, se apresentou novamente aos discípulos e diz que encontrou os discípulos, ao qual Ele havia ensinado tanto,
Ele falou, olha, todas essas coisas, vão lá, vivam isso, vivam aquilo, façam tal coisa. E de repente ele volta e ele encontra os discípulos de um outro jeito. Em João 20, 19 diz assim, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos. A primeira atitude que eles fizeram qual foi? Tranca as portas. Tranca, fecha tudo aqui. Com medo dos judeus. Eles fecharam porque eles estavam com medo. Jesus fala assim, olha, tem tudo, vocês têm todas as coisas, vocês podem fazer tudo, vão lá, falem, declarem o Evangelho, preguem o Evangelho para toda criatura, declarem cura, façam tal coisa. A primeira atitude deles é se fechar, com medo. O texto continua dizendo assim, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes, paz seja convosco. Primeira coisa que Jesus vem, encontra eles com medo, ele diz assim, paz seja com vocês, meus queridos. Vocês estão precisando de paz. Vocês estão precisando de paz. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos. Falou assim, olha, está aqui, ó. Vocês querem ver? O furo está aqui. Aqui do lado também, pode olhar. Eles alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Jesus vem e diz mais uma vez. Por que você acha que Jesus teve que dizer 2 vezes? Porque eles ainda não conseguiam viver em paz. E ele diz assim, você precisa ter a paz. Você precisa. Amados, nós precisamos desse fruto. Nós precisamos viver isso nas nossas vidas. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou-lhes e disse, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Amado Jesus, ele vem dizer 2 vezes, ele diz assim, a paz seja com vocês, a paz seja com vocês. Ele fala assim, ainda não conseguem ter paz? Então eu vou soprar sobre vocês o Espírito Santo. Aí vocês vão ter a verdadeira paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem do alto. É essa paz que nós precisamos viver, amados. É essa paz. Ela existe. Tem pessoas que não conseguem dormir, que não conseguem ter paz, que ficam tão agitadas, preocupadas com tantas coisas. E a Bíblia diz assim, eu deito, logo durmo. Eu descanso porque eu estou em paz. E Jesus diz assim, vocês precisam mais do Espírito Santo. É só assim para viver em paz, não tem uma outra forma. Por isso que nós devemos refletir sobre a paz. A gente fala tantas coisas da Bíblia. Às vezes fala-se tanto sobre prosperidade, sobre isso, sobre aquilo. E a paz, aquelas coisas básicas que nós necessitamos na nossa vida, sem a qual nós não podemos fazer nada. Percebem a importância do fruto do Espírito sobre nós? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Todas elas são importantes, amados. A gente não consegue viver uma delas. Pelo menos não na plenitude como deveríamos. Nós precisamos buscar isso. Precisamos. Amados, a paz é algo essencial na nossa vida. Quando nós entendemos isso como igreja, dizemos, Senhor, eu quero viver essas verdades. E a Tua palavra diz que o Espírito Santo, ele me enche, Ele me toma, e Ele muda essas coisas dentro de mim. Eu vivo a paz. Aí é Ele vivendo dentro de mim. Ele vivendo dentro de mim, Ele transforma a minha vida. Mas e nós precisamos como igreja, nós queremos ter um tempo de oração, nós queremos orar com você. Eu quero convidá-los a ficar em pé.